E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade dos meus vídeos? De tempos em tempos eu publico alguma coisa. Hoje eu gostaria de conversar com vocês acerca do perdão. Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que perdoa com facilidade? Você é uma pessoa que não guarda mágoa? Ou você é aquele tipo de pessoa que perdoa, mas não esquece? Ah, eu te perdoo, mas não esqueço. Eu sempre falo que quem perdoa e não esquece, na verdade não perdoou, né? Perdoar é perdoar, de fato, é se libertar daquela coisa. Ou você ainda é daquele que declaradamente fala assim, eu não esqueço nada, eu guardo o ódio, eu guardo o rancor, eu sou assim, eu sou autêntico, eu sou autêntica, eu sou verdadeira. Bom, eu não sei que tipo de pessoa você é, mas eu gostaria de conversar um pouquinho com você então sobre o aspecto bíblico do perdão. Eu já discuti em outros vídeos, não vou ficar relembrando tudo, mas o cerne do Evangelho, né, a base do Evangelho, é que Jesus veio para sofrer no nosso lugar. Nós somos uma raça condenada, nós, diante da santidade de Deus, nós somos pecadores imundos e a gente merece o inferno. Resumindo, é isso, a gente vai para o inferno e o único jeito da gente não ir para o inferno é a gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é reconhecer que a gente se arrepende, reconhecer que Cristo veio, encarnou, viveu entre nós, morreu, ressuscitou depois de 3 dias pelos nossos pecados. É assim. Aí nós temos o perdão dos nossos pecados imerecidamente, é só pela graça de Deus, e nós temos o perdão e o direito então à vida eterna. Agora vamos ver o que Jesus falou sobre isso daqui. Eu não sei se você já leu a Bíblia alguma vez, é muito legal, viu? É bacana ler. Mas se você for lá em Mateus 18, tá? Lá no Mateus capítulo 18, versículo 23, Jesus conta uma parábola. A parábola era um jeito que ele tinha de contar as coisas, justamente para as pessoas não entenderem. Aí depois ele explicava para os seus discípulos o que significava aquelas parábolas. Porque as multidões seguiam Jesus não pelo que ele era, mas as multidões seguiam Jesus pelo que ele podia fazer. Então ele mesmo falava assim, eu falo, mas de modo que a pessoa escute, mas não entenda. Mas aí ele explicava depois para os discípulos. Então ele diz o seguinte, ó, Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos como tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então o servo, prostrando-se, o referenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Bom, a história continua, mas deixa eu explicar para você. É a história de um rei que vai cobrar um servo e o servo devia 10.000 talentos. Só para você ter uma ideia do que Jesus está colocando aqui, um salário de uma pessoa normal, de um trabalhador normal, braçal, dessa época, seria necessário algo em torno assim de mais de 10.000 anos para conseguir pagar essa dívida. Então é uma dívida que não seria paga nunca, é uma dívida impossível. Jesus está dando um exemplo nessa parábola. É de uma dívida impagável. E que o rei mandou então vender a família para pagar a dívida. Mas que não ia dar para pagar, mesmo vendendo a família, vendendo os filhos, vendendo os netos, né? Não ia dar para pagar essa dívida. Era uma dívida impagável. Não tinha como. Aí esse servo se ajoelha perante o rei e fala, por favor, tem misericórdia de mim. E aí esse rei perdoa essa dívida. Então, sei lá, vamos imaginar hoje em dia, seria uma pessoa dever bilhões, bilhões e bilhões de reais, e a pessoa fala assim, beleza, não precisa pagar. Aí esse servo sai, né, foi perdoado pelo rei, sai, encontra um conservo, uma pessoa que devia para ele, devia uma mixaria, é um valor, coisa de 1 mês de salário, 2 meses de salário, uma mixaria perto da dívida dele, e ele não perdoa esse conservo. Ele manda açoitar, ele quer tirar tudo dele, o rei fica sabendo, chama ele de volta e então castiga ele, atormenta ele. E o que Jesus quis dizer com isso? Olha a analogia.
Se você é um ser perdoado dos seus pecados, Jesus perdoou uma dívida que não tinha preço, não tinha como você pagar. É impossível o ser humano pagar uma dívida para poder ir para o céu. Não tem como. Não há obra suficiente que você pudesse fazer, não há nada. Segundo a Bíblia, você só vai pela graça de Cristo. Você só vai por esse perdão de Cristo. E olha o tamanho do perdão que Ele dá por você. E você consegue perdoar as pessoas das coisas pequenas? Ah, mas essa pessoa me prejudicou, ela me roubou dinheiro. Mas você ia para o inferno e Deus te perdoou. Ah, mas aquela pessoa deu em cima do meu marido, deu em cima da minha namorada. Mas Deus perdoou coisa muito pior do que isso. E aí você então pede para Deus perdoar os seus pecados, mas você não consegue perdoar o dos outros. É difícil, né? É difícil perdoar quem te enganou. É fácil amar quem ama a gente. Agora, amar quem prejudica a gente é difícil. Amar quem prejudicou a gente é difícil. Mas é o que a Bíblia diz. Então, se você é uma pessoa que não libera perdão, como que você quer que Deus perdoe você? Como é que você espera a complacência de Deus, mas você não pode perdoar as coisas que os outros fazem para você? Jesus na cruz, sendo cuspido, escarrado, na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que estão fazendo. Você falaria isso para quem está tentando te matar? Então esse é o exemplo de Cristo. Isso eu estava lá em Mateus 18. Se você quiser dar uma voltinha lá em Mateus 20, tá? Lá em Mateus 20, ele conta uma outra parábola. Ele fala assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Aí eu vou resumir aqui. O cara sai de manhã para contratar empregados para trabalhar na lavoura dele, na vinha, né, para produzir uva, para depois fazer vinho. Então ele contrata trabalhadores, está tudo em termos bíblicos, mas vou traduzir para os dias de hoje, né? Ele contrata pessoas de manhãzinha, ele vai contratando pessoas para trabalhar durante aquela jornada, no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde, finalzinho da tarde, comecinho da noite. Então ele chamou gente o tempo todo para trabalhar. E essas pessoas trabalharam, então encerrou o trabalho, ele vai pagar essas pessoas. E quando esse pai de família vai pagar essas pessoas, ele começa lá pelos últimos funcionários, né? Pelos funcionários que trabalharam menos, né? Aqueles que foram chamados, sei lá, quase que de noite. E ele paga por igual. Ele paga por igual para todos os funcionários, seja o que trabalhou de noite, seja o que trabalhou à tarde, o que trabalhou o dia todo, ele paga igual para todo mundo. E os que começaram a trabalhar mais cedo, eles vão lá reclamar. Eles falam assim: escuta, como que você faz isso? Como que você paga a mesma coisa para esses aí que trabalharam menos e para nós aqui? Então, entenda o seguinte: esses que estavam reclamando, eles não receberam menos. Eles receberam aquilo que foi combinado com esse cara. E eles estavam doídos, não porque eles queriam receber mais, mas porque eles estavam achando errado aqueles que vieram mais tarde receber a mesma coisa que eles. E aí então, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a resposta assim. E aí esse homem respondendo disse a eles: amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você não entendeu nada do que significa essa parábola, né? Mas eu vou te explicar. As pessoas estavam reclamando porque os que foram chamados por último, trabalharam menos, receberam a mesma coisa. Isso é a graça de Deus. Você tem pessoas que foram perdoadas por Deus na sua mocidade. Sei lá, a pessoa com 15, 16, 18 anos se entregou para Cristo e trabalha e fala de Jesus e, sei lá, está na velhice já. E tem pessoas que são chamadas mais tarde. E olha só que coisa. E essas pessoas que foram chamadas mais tarde, por exemplo, o ladrão que morreu do lado de Jesus, ele foi para o céu com Jesus. Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo
no paraíso? Foi no último suspiro. O que esse cara conseguiu trabalhar para Cristo? Nada, mas está lá. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus não segue a nossa lógica. Na nossa lógica, eu trabalhei mais, eu tinha que ter mais. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom que Ele quer dar. Então não importa se você já fez muita coisa errada na sua vida. Não importa se, eu vou começar a levar uma vida certa agora, mas é pouco tempo. Entenda, não importa isso. Deus vai te recompensar com a vida eterna do mesmo jeito se você se converter dos seus maus caminhos. Então acho que a gente tem que ter esse exemplo de Cristo, a gente tem que saber perdoar, a gente tem que ter um coração generoso e o reino dos céus é uma coisa muito maluca. É como se fosse uma coisa de ponta cabeça. É perdendo que você se torna rico. É dando para os outros que você se torna rico. É você se liberando dessas vaidades e desses orgulhos é que você se torna grande. Está longo já meu vídeo, já está com 11 minutos, mas eu deixo esse pensamento para você. Se você é uma pessoa que não libera perdão, se você é uma pessoa de dureza de coração, pensa no amor que Cristo, que Deus tem por você, por tudo que Ele fez, e que se não era hora de você mudar um pouco esse seu coraçãozinho aí. Um grande abraço, que vocês tenham um ótimo final de semana, lindos dias pela frente. Fica com Deus, gente. Tudo de bom.